Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, aqueles que estão chegando. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, mais tarde, né? Então aproveite para assinar o meu canal aqui, Daniel De Luca, para ficar por dentro dessa série de vídeos sobre o Apocalipse. Quero convidá-lo a curtir este vídeo, né? Dar um like que nos ajuda bastante, ativar o sininho para as notificações quando os próximos vídeos estiverem sendo publicados, né? E quero convidá-lo a rever também os vídeos anteriores, onde nós acabamos passando aí um panorama bem significativo, né, de tudo que nós falamos nos capítulos anteriores, né? Nós começamos aí com um panorama, né, do livro do Apocalipse, e depois do panorama nós seguimos exatamente os outros capítulos todos, né? Nós estávamos fazendo aí cerca de 2 por semana e reduzimos para um, né? Devido a até o próprio na farmácia assim tá bem corrido, graças a Deus, mas também o conteúdo ele é um pouco mais denso aqui por diante. Eu quero dar um pouco mais de atenção. Então por isso que eu não vou estar correndo como eu corria antes. Não que eu corria, mas dava para fazer aí 2 por semana. Talvez a gente vá manter um por semana, aí seria o próximo quinta-feira. Não sei se amanhã eu vou fazer, mas eu tinha um outro assunto aí engatilhado. A gente vai esperar um pouquinho, mas é provável que a gente vá se encontrar novamente aí na próxima semana, tá legal? E quero convidá-lo, você que ainda não viu, reveja os vídeos anteriores, né? Ajude a compartilhar, chama as pessoas para estar aqui com a gente, né? Tem um aviãozinho aí no final da tela. Pega esse aviãozinho, envia aí para alguns amigos que você conhece, que querem aprender um pouco mais sobre este assunto também, tá? E eu agradeço de coração esse tempo que nós estamos juntos aí. Então hoje, pessoal, a gente vai falar um assunto assim bem interessante. Me parece assim, um dos capítulos fundamentais, muito atual, que é o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Um capítulo que tem algumas coisas que têm suscitado discussões há mais de 1000 anos, literalmente. Para os leitores originais não tinha muito mistério. Para nós, diante de tanta coisa que a gente pode encontrar como sentido e significado, a gente acaba se perdendo um pouco, né? As pessoas no geral. Mas, novamente, lembrando que eu não vou ser exaustivo no sentido de olhar todas as nuances do texto, mas a gente vai se ater aqui à principal linha, né? Para que você, quando lê novamente esse capítulo 13, você consiga, de fato, ter uma conexão com o restante do livro. Isso é muito importante. A questão da conexão, né? Lembrando, né, como ler o livro do Apocalipse, as subdivisões, as partes. Essa aqui é novamente uma história que já foi mencionada, né, quando a perseguição do diabo contra os descendentes da mulher. A gente falou isso no capítulo passado. A gente vai ver essa perseguição agora com mais detalhes. Olha que legal. A gente vai ver algumas coisas aqui que elas acontecem de forma simultânea, porque quanto mais dentro do livro a gente entrar, mais detalhes nós vamos encontrar. Tá legal? Então, quero dar boa noite a todos aí. Aproveite aí para compartilhar esse vídeo com mais pessoas, mas a gente vai começar agora. Quero convidá-lo aí a pegar caneta, papel, né? Porque nós vamos ler bastante coisa aí. Na realidade, nós vamos ler o capítulo todo. Eu vou estar com as minhas anotações aqui. Tem muita coisa legal aí para que você possa prestar atenção e aprender um pouquinho mais. Então vamos lá, capítulo 13 do livro do Apocalipse. Eu quero ler, começar lendo aqui os 2 primeiros versículos. Eles dizem assim, capítulo 13, versículo 1 e 2. Versículo 1. Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Verso 2. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha os pés como os de urso, a boca como a de leão. O dragão, que a gente já viu que este dragão é Satanás, né? O próprio texto bíblico já mostrou isso nos capítulos anteriores, passou a besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade.
Então veja, a gente teve a visão no capítulo passado da mulher, de como o dragão tentou matar o filho da mulher, não conseguiu, e a fúria dele estava direcionada agora para os descendentes da mulher. Não só o Israel étnico enquanto nação, mas também, na realidade, a gente pega aí a igreja, né, o verdadeiro Israel ou Israel espiritual. E a gente vê aqui exatamente esta figura desta perseguição. Né? O dragão agora vem com toda a fúria contra os crentes, mas não vem sozinho. Ele chama o primeiro aliado, e a gente vai ver ali no versículo 3, né? Na realidade o 2 e o 3, falar dessa besta. Agora é interessante porque essa descrição que João faz aqui, né? João está pensando em alguns textos, né? E pensando lá na descrição de Daniel. Dá uma olhada depois. Fica aí de exercício para você. Daniel capítulo 7 e 8. Essas figuras descritivas que o livro de Daniel fala, de algumas bestas que ele viu, e agora, de algum modo, aquilo que o Daniel viu, que eram os 4 animais, né? Lá em Daniel capítulo 7 e 8, né? Daniel viu o leopardo, o urso, o leão e uma terrível besta. Agora, essa figura que aparece aqui, este símbolo, parece unir essas 4 características, né? Fala ali pés de urso, boca de leão, era semelhante a um leopardo, e fala de uma besta. Então aquilo que lá na visão de Daniel eram 4 animais, agora se tornam um só, né? Lembrando que Daniel, quando falou isso, ele estava se referindo, obviamente não era um animal, nada mitológico, era novamente uma simbologia apocalíptica, uma simbologia profética de 4 grandes impérios que já existiram, né? Que é o Império Babilônico, o Medo-Persa, o Império Grego na figura de Alexandre e a própria Roma, né? E aqui a ideia é que essas figuras, né, desses 4 impérios que existiram no passado, eles se reúnem num só, né? E aqui no verso 2, na realidade, a gente vai ver no verso 3, deixa eu ver aqui, a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, que vai aparecer a figura de um mar, a besta que sobe do mar, né? O que é este mar? Ele simboliza as nações. Então, são multidões, e a figura de multidões, uma figura de uma cultura ou de um império que na figura dos 4 haveria de agora ir lançar a sua fúria contra a igreja, né? E essa primeira besta aqui, a gente vai ver que ela é descrita novamente um pouquinho mais para frente nos capítulos posteriores, é a própria Roma daqueles dias, né? Então essa primeira besta é um poder político, econômico e militar, tá? É um sistema que de alguma maneira também nós estamos inseridos hoje, né? Os reinos deste mundo, né? Aqueles reinos que foram oferecidos a Cristo pelo próprio Satanás naquele dia, né? Nos dias dos leitores do livro do Apocalipse era Roma, né? Mas hoje, como é que se manifesta esse poder, né? Cujo figura por detrás é o diabo? Exatamente essa cultura manifesta, essa cultura liberal que nós vemos hoje. Essa primeira besta surge do mar, né? Tá aqui no versículo 1, ó, uma besta que emergiu do mar. Então, essa besta que vem, composta por essas multidões, né? Naquele momento simbolizada, ela lançava a luz para o Império Romano. E nós, né, lá no capítulo 17, vai ver que o próprio João identifica quem é essa besta, que fala, onde menciona dos 7 montes, fala que é o nome de uma cidade, exatamente é Roma. Então é todo o próprio livro do Apocalipse mostra quem é essa besta. Naquele momento era, de fato, o Império Romano. Essa besta hoje ela continua em ação no sentido dessa cultura liberal que nós estamos vivendo, perniciosa, né? E este mar, da onde surge essa besta, exatamente este domínio que se opõe a Deus, tá? Então há uma oposição a Deus. A besta que vem do mar, que naquele tempo, novamente, é o Império Romano, ela continua em ação hoje no sentido dessa cultura, dessas pessoas dispersas, e esse é o sentido do mar, esse é o sentido
de trás disso aqui. Ou seja, o que a mensagem de João é clara que por detrás do domínio político do império havia alguém, não era um próprio imperador, mas era alguém que estava por detrás de tudo isso aí, que era o próprio diabo. E a gente vê no versículo 2 que ele confere esta autoridade, né, a besta. Aqui, nesse caso, a besta, como bem descrita, é um poder político, econômico e militar. Vai vir uma outra religiosa, a gente vai ver logo em seguida. Então, nós vemos aqui exatamente essa figura essa figura mitológica, esta besta, né, que é exatamente o Império Romano. Olha aqui o versículo 3 e 4, que interessante. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal, contudo, tal ferimento de morte foi curado, e toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido autoridade à besta, e então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Então, essa cabeça ferida é símbolo exatamente de um imperador romano. A gente vai ver de novo essa figura lá no capítulo 17. Eu vou voltar a esse assunto. Então, o próprio imperador, a gente sabe, ele arrogava para si uma certa figura de divindade, né? E é interessante porque nos dias de Nero, lá mais ou menos Nero foi morto lá no ano 68 depois de Cristo, mas havia nesses dias da morte de Nero uma crença ou uma lenda urbana, a gente pode dizer assim, que o Nero havia ressuscitado. O nome disso, eu vou ler aqui no latim, Nero Redivivus Legendi. Havia então uma crença popular de que Nero retornaria após a sua morte. Era uma crença comum que ela se estendeu aí até quase, aqui um pouquinho de história, né, o século V. Né? E de fato, muitos usurpadores e outras pessoas aproveitaram esta crença no imaginário popular exatamente para assumir de algum modo a influência, o poder, a autoridade que Nero tinha. Por exemplo, o imperador Domiciano, para muitas pessoas, era o próprio Nero redivivo, foi um terrível imperador. Né? Isso maravilhava as pessoas e acabava por trazer ou impulsionar os cultos de adoração ao imperador, isso já naqueles dias. O que isso nos mostra? Que aqui há um princípio muito importante de como se mantém um poder político, né? Se cria uma aura de divinização em torno da figura que está no poder. Então, de algum modo, os pagãos, ou aquelas pessoas em geral, elas olhavam para o imperador como um semideus ou como Deus e atribuíam a ele um papel divino. Gente, é igual o que acontece nos dias de hoje. É igual. Seja com o Lula, seja com o Bolsonaro, eles polarizam de um certo modo essa aura, né, divina, entre aspas, né, pessoas que fecham os olhos para as coisas erradas e seguem lealmente, de uma maneira cega mesmo, tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Então eu não estou criticando os dois aqui, tá? Porque tem parte da igreja que apoia o Lula, tem parte da igreja que apoia o Bolsonaro. Cai para os dois. Então veja que esse movimento de colocar alguém numa posição quase que divina não é novidade dos dias de hoje. Isso já acontecia exatamente naqueles dias em que a igreja estava enfrentando esta besta aqui. Então veja, havia a figura do diabo por trás, né? E exatamente as pessoas se maravilhavam, exatamente aquilo que eu falei, né? Havia um pensamento de que Nero, depois de morto, haveria de reviver. Então o Apocalipse aqui ele nos ajuda a mostrar o que há por detrás, nos bastidores do poder. Quem realmente está agindo. E por detrás de toda essa fachada de poder, de glória e de autoridade, de fato quem está por ali é o diabo, né, derramando a sua fúria exatamente contra a igreja. Aí o texto diz que ele profere blasfêmias, persegue a igreja, vence a igreja e domina sobre os povos. Então, a mensagem é aquilo que nós já vimos nos outros textos, é um tempo de profunda opressão, é um tempo de sofrimento e de morte, né? Apesar de que a igreja estava já ciente
de que a sua vitória já estava garantida em Jesus, né? A vida não se resumia apenas ao aqui e agora. Mas veja, essa besta que nós acabamos de ler, ela é um poder político, né? Mas falta apenas quem? O seu governante, que é o próprio anticristo, que é a besta que vai sair da terra. Então a gente vai continuar lendo o texto aqui. Vamos lá para o versículo 5. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 10. Apocalipse 13, versículos 5 a 10. A besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi transmitida a autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Olha aí os 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e meio tempo, ou os 1260 dias. Então é o tempo, né, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Então a besta, ela continua em ação hoje, como eu falei anteriormente, na figura do Império Romano, e hoje esse poder político, liberal, religioso e pagão que se opõe contra o próprio Deus. Verso 6. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus e para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Olha aí, o diabo e essa opressão maligna vencendo os santos. E recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Verso 8, todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde antes da criação do universo. Aquele que tem ouvidos, compreenda esta palavra. Se alguém tem de ir para o cativeiro, certamente para o cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. Né? Uma exortação à fidelidade dos santos. Ou seja, no século I, até os dias de hoje, a mensagem é essa. Essa besta ela continua em ação. Quem que falta aparecer? O anticristo, que vai aparecer lá na segunda semana de Daniel, que ela foi abreviada. Né? O próprio Jesus fala que se ela não fosse abreviada, nem os santos se salvariam. E é por causa dos santos, e de fato, que ela foi abreviada. Eu falei um pouquinho sobre isso já nos vídeos passados. Procura, acho que no texto passado. Acho que no último vídeo do capítulo 12 eu falei sobre isso. Ou seja, aqui no versículo 9, há um alerta. Ó, aquele que tem ouvidos para ouvir, compreenda essa palavra. Resumindo no português, o recado de Jesus através de João. Aguente a pancadaria, não se rebelem, não corram, não peguem espadas, porque não é assim que este império, a besta, vai ser vencido. Só lembrar do que Pedro tentou fazer no Getsemane, e Jesus, né, cura a orelha de Malco lá e disse: "Seu Pedro, se eu pedisse ao Pai 12 legiões de anjo, ele me enviaria", mas não é por aí. Então o recado aqui, bem claro, resumindo para você, João mostrando o que está por detrás da primeira besta. Besta é esta que nos dias da igreja aqui de Apocalipse eram personificada no império político, militar, religioso romano. Lá de religioso a gente vai entrar agora. Havia uma aura de divinização do líder, que era o imperador, e esta besta, esta cultura, ela continua operando nos dias de hoje. E falta ainda, claro, o seu governante terreno, que é o anticristo, tá? A gente vai falar um pouquinho dele agora. Então, segura aí que nós vamos ler do versículo 11, do 11 até o final do capítulo. E aí eu vou fazer alguns comentários aqui para a gente até depois ir para o final do vídeo, né? Mas vamos ler o versículo 11. Vi ainda emergir da terra, então agora não é mais do mar, é da terra, outra besta com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Olha aí, a oposição ao cordeiro. Presta atenção nisso. Era semelhante a um cordeiro, mas se expressava como o dragão. Pega isso aí do versículo 11, grava essa informação. Semelhante ao cordeiro, mas se expressava, falava como o dragão. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta, em nome dela, e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, este poder político, religioso, esta cultura, tá? Cujo ferimento mortal havia sido curado. Claro, está falando aqui dessa lenda do imperador que pareceu morto, e aí aqui a gente faz um espelho com a morte e ressurreição de Jesus,
Tudo que Deus faz é original, o diabo copia. Então ele tenta imitar. Se Deus tem o Cristo, o diabo tem o anticristo. Se o Cristo verdadeiro morreu e ressuscitou, o falso anticristo vai passar uma falsa morte e ressurreição, ou se aproveitar de uma mentira. Tá? Então vocês vão ver que há como se fosse um espelho, né? O diabo sempre imitando aquilo que Deus faz. Verso 13. Esta besta, né, então, ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. Lembra, olha aí da figura profética de Elias? Por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à besta, que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, a aceitarem certa marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender. Isso aconteceu nos dias de João, a não ser que apresentasse tal marca, que é o nome da besta, ou o número de seu nome. E aqui é preciso decifrar, e a gente vai para o final do capítulo. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois é o número que representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. Vamos lá. O primeiro aliado do dragão foi a besta do mar, ou seja, o poder imperial de Roma e um poder que percorre a história entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, este poder que é militar, um poder econômico e um poder político. Esta máquina é usada pelo diabo exatamente para perseguir os crentes, os verdadeiros cristãos. Então veja, há um cenário que o dragão prepara para trazer o seu governante, que é o anticristo, né? Segundo Paulo, tem algo que hoje está impedindo a manifestação do anticristo, tá? Algo está impedindo. Cremos que é o Espírito Santo, porque também não chegou o tempo, mas algo está impedindo, né? Jesus compara os dias anteriores ao aparecimento do anticristo e a sua própria volta exatamente aos dias de Noé. Jesus fala essa menção, né? Porque no dia da vinda do Filho do Homem vai ser como os dias de Noé. Por quê? Porque as pessoas comiam, bebiam, se davam em casamento. Agora, gente, qual é o problema de comer, de beber e se dar em casamento? O problema é o que acontecia nos dias de Noé. Então, Jesus ele faz um link para os casamentos do dia de Noé, que eram casamentos errados. Lê Gênesis 6. Relações erradas. E o que a gente vê hoje? O crescimento de movimentos contra a família tradicional. O crescimento de movimentos contra exatamente o gênero biológico, masculino e feminino. O crescimento contra a estrutura natural criada por Deus da família, do marido, da esposa, cuidando dos filhos. Então veja, o que a gente vê hoje? Homens que não são homens, homens que são crianças, que não têm palavras, homens que são seduzidos pelo dinheiro, pela fama, pela bajulação, homens que, e aí eu sei que talvez seja, não sei se isso comunica para você, né? Não acho errado um homem se cuidar da sua saúde, cuidar do seu organismo, mas começa a passar um pouco do ponto, né? Quando a gente vê aí o homem hoje faz depilação, o homem hoje bota botox, hoje o homem tem que usar a roupinha da moda, tem que manter uma boa aparência para os outros, entendeu? E aí aquilo que o homem deve fazer, que é ser homem de verdade dentro de casa, de sim, não, de ser um bom marido para sua esposa, de ser um pai exemplar para o seu filho, homem que sacrifica a si próprio em prol dos seus dentro de casa primeiro, entendeu? Isso a gente vê em extinção, entendeu? A gente vê muito hoje homem que é um monte de mimimi, né? Não pode falar nada, homens que não assumem as suas posições, homens que abrem mão, tá? Por causa de vaidades, aí puxa o saco de um, puxa o saco do outro lá,
abre mão de coisas aqui, gente, isso em todos os locais da sociedade. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando no geral. A gente está vendo agora, chegando num ponto de eleições, aí você começa a ver absurdos, tá? Pessoas que dizem que tem palavra, pessoas que agora, não, eu sou um político diferente, você vai ver as alianças que ela faz por trás, é só aliança com gente que não vale nada. Por quê? Porque falta homem, falta homem, falta homem. E exatamente este era o ambiente onde Jesus fala, ó, vai ser como nos dias de Noé. As coisas estavam invertidas, as coisas estavam subvertidas, e quando eles menos esperaram, houve destruição. Nós sabemos por outros textos que a igreja não vai ser apanhada de surpresa, mas é óbvio que quando a gente olha o ambiente que está ao nosso redor, tudo está sendo formado e preparado para que o anticristo apareça. Então veja, esse cenário ele não é composto só dessa cultura liberal, deste poder político, religioso, militar e econômico. Tem um outro carinha que vai aparecer aí, que vai ajudar tudo isso. Quem é? Que é a segunda besta. Veja, se a primeira besta ela vai contra a igreja e contra aquilo que ela representa pela coação e pela força, a segunda ela vem pela sedução. Sabe aqueles filmes de policial que tem um policial bom e ruim? Lembra que aquelas táticas, né? O cara tá lá para ser interrogado, tem um cara muito ruim que diz que vai fazer, vai bater no cara e tal. Aí entra um outro, e os dois combinados, o cara que está sendo interrogado não sabe, manda aquele cara muito bravo embora, depois do estresse psicológico no cara que está preso, e diz, olha, deixa eu te ajudar, você não precisa passar por nada disso, olha, se você fizer tal coisa, eu vou te ajudar. Quer dizer, os dois lá atrás, nos bastidores, eles trabalham para a mesma coisa, mas um representa força, dureza, o outro vem seduzir. E exatamente a figura dessa segunda besta, ela trabalha pela sedução. Por isso que eu falei ali no verso 11 que ela parece o cordeiro, né? Ela parece com Jesus. Você olha assim, ela é muito boazinha, cálida, tranquila, uma fala mansa, faz sinais e maravilhas, mas a fala dela é como o dragão. Então ela externamente ela parece uma pessoa de Deus, mas por detrás é uma pessoa do diabo. Gente, qual é a mensagem aqui? Qual é a mensagem aqui? É a falsa religião. Então o dragão, ele vai derramar a sua fúria contra a igreja, batendo firme para valer pela perseguição política, religiosa, econômica e militar. Mas, além disso, o dragão ele vem com a sedução das falsas religiões. Aqui nos dias de João havia uma religião institucionalizada com sacerdotes que adoravam o imperador. Né? A gente vê nas cartas do Apocalipse, né? Pérgamo havia até um trono de Satanás. Exatamente por que Jesus fala isso? Porque era a região onde mais se adorava o imperador. Então, essa figura da segunda besta, ela vem jogar a glória para a primeira besta. Entendeu? Então ela vem adular a primeira besta, ela constrói esta imagem, e quando fala desta imagem que falava, né? Essa imagem que faz sinais. Então, nos dias de João, os sacerdotes faziam sinais e maravilhas, shows pirotécnicos, exatamente para enganar as pessoas. Quando fala dessa besta que morreu e reviveu, e uma imagem que fala de uma mensagem profética falsa. Olha a seriedade do negócio. Quando a gente olha para os dias de João, fala que as pessoas... e aí eu quero fazer exatamente menção a isto, né, esse assunto tão polêmico, que é a marca da besta. Eu lembro quando eu era menor, que a gente imaginava isso assim quando eu era criança mesmo. Eu tinha uns 13, 14 anos de idade, quando eu comecei a tomar contato com o evangelho. Eu sempre gostei muito de escatologia. Eu me lembro que eu fui a um seminário da Igreja Batista, e aí uma das possibilidades era de que a marca da besta fosse um código de barras.
Tô com... Isso aqui é um floral de Bach, eu vendo isso aqui na farmácia. E aí que tem aqui o que por muito tempo se achou que era. Olha, guia. A marca da besta, né? É interessante porque ele tem três colunas que elas se sobressaem às outras, que seria o 666. Mas assim, gente, como o diabo ele copia, lembra que eu falei que o diabo ele é um espelho, ele copia o que Deus faz? Nos dias de João não havia uma marca visível, né? Por exemplo, quando Deus ele marca os seus, o selo do Espírito Santo não é um selo visível. Você não passa na rua e olha as pessoas dizendo assim, aquele é crente. Não, esse não é. Esse é crente. Esse não é. Porque você vê uma marca. Tu não vê uma marca. Exatamente, nós não vemos uma marca e não vamos ver a marca da besta nas pessoas. Porque a marca da besta nada mais é do que dançar conforme a música. É fazer o que todo mundo faz. É não arriscar perder a sua vida e adorar o diabo. E não digo adorar o diabo, mas não abrir mão dessas coisas mundanas. É adorar a Deus da boca para fora. Gente, é aquele crente morno, é o crente oba-oba, é o crente que muitas vezes enche a igreja e o discurso dele é para essa vida aqui. O discurso dele é exatamente só para as coisas desse mundo. Nós vemos um quadro apocalíptico desse, mas é aquele crente que diz os melhores dias estão por vir. Aonde? Se estiver falando de um nível espiritual, não tenho dúvida, porque a nossa eternidade está nos céus. Agora, quando uma palavra dessa é direcionada para este mundo, diante de tudo que está acontecendo aqui, você começa a ver uma sedução no ouvido das pessoas para adorar exatamente algo que não é Deus. Essa adoração da boca para fora. Então eu faço de conta que adoro a Deus, mas eu adoro o imperador. E João está dizendo, olha, não há meio termo. Ou as pessoas estão sendo marcadas por Deus, ou elas estão sendo marcadas pelo diabo. Ou elas não abrem mão daquilo que Deus tem enquanto mandamento e vida, ou elas estão relativizando e vivendo exatamente como as pessoas que não têm a Deus. Eu sempre falo isso, eu gosto de falar. Muito se fala que a igreja tem que ser relevante. Sim, mas a igreja nunca vai ser amiga deste mundo. Não vai. Quando as pessoas dizem, mas é um discurso muito duro, tem que relativizar o discurso para ganhar as pessoas, Fale como Jesus. O que Jesus era? O próprio Jesus falou as próprias palavras. E o mundo o que fez com Jesus? O crucificou. Então a mensagem da igreja ela nunca vai ter acolhida no meio desta cultura mundana. Isso não existe. Por exatamente o discurso da igreja, o evangelho é um discurso que ele expõe o quê? Ele expõe o pecado. Agora, a falsa religião não. A falsa religião ela coberta o pecado. A falsa religião ela fala metade das coisas. A falsa religião ela fatia o evangelho e diz, essa aqui é a parte gostosinha do evangelho, Jesus é bom. E Jesus vai me dar tudo o que eu quero, Parece a música da Xuxa, O cara, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Então esse é o evangelho da falsa religião. Não é o evangelho pleno, como deve ser conhecido, como a gente vê, olha, qual foi a última vez que você foi num culto em que a pessoa que está lá pregando teve uma mensagem igual Jesus falou através de João, dizendo assim, olha, quem está por detrás de tudo que está acontecendo é o diabo, e a mensagem para você, igreja, prepara para apanhar. Se prepara que a porrada vai ser grande. Se prepara porque quem tiver mais ou menos não vai aguentar o tranco. Mas ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Qual foi a última vez que você, que está me vendo, aqui no Instagram ou no YouTube mais tarde, você ouviu um discurso desse na sua igreja? Qual foi a última vez que o seu pastor pregou sobre o final dos tempos, dando o quadro completo, ou falando do Apocalipse, seja num curso fora, talvez do culto, mas ele te preparou? Será que o seu pastor tem preparado a igreja para aquilo que nós estamos para viver? Será que você hoje, responda para si próprio, você hoje se sente preparado para tudo aquilo que vai acontecer, para a hora que... porque o sistema da primeira besta está aí. Está aí. A gente vê o STF legalizando o aborto, nós vemos o STF aprovando a lei das fake news, e isso vai com certeza colocar uma mordaça em muita coisa. A gente
Se eu botar um vídeo aqui e eu falar assim, olha, homossexualismo é pecado, para bobear, o próprio Instagram vai pegar esse vídeo e vai cortar. Ah, isso é uma política de violência. Você está entendendo? Quem está por detrás de tudo isso que cerceia a pregação da verdade? É aquela primeira besta lá que já está em ação, desde os dias de Jesus até os dias de hoje. Agora, quem que está agindo com ela e que parece que não tem nada a ver com ela? É a falsa religião. É aquela que traz uma aura divina para os seus líderes, é aquela cujos líderes, né? É engraçado, e eu tenho que fazer uma crítica aqui, porque os crentes por muito tempo, criticam os católicos por causa da infalibilidade papal, né? Não, porque os católicos dizem que daí o Papa ele não erra, porque o Papa é seguidor de Cristo. Mas tem crente que hoje o seu pastor pode falar qualquer bobagem, ele está dizendo amém. É igualzinho. O que é isso? Falsa religião. Falsa religião. Religião da sedução. Religião daqui, interesses apenas mundanos e deste mundo. Ah, até tem eternidade, mas o negócio é agora. Jesus vai voltar um dia mais, tá? Então, olhe bem onde você está indo, olhe bem o que você está ouvindo, se não há uma falsa religião ao seu redor e que tem seduzido você com iguarias e coisas deste mundo, quando a nossa vida não é deste mundo. Tá legal? Esta outra besta da sedução, ela é identificada pelo número 666, e aqui diz, já no final do capítulo, que os leitores tinham que calcular esse número. João está usando uma figura judaica de passar uma mensagem codificada, né, porque não são 36, mas é exatamente o número 666. Se você pegar em hebraico, Nero César, tá? Nero César, literalmente em hebraico, dá 666. Agora, ele era besta? Não, ele era uma figura da besta. A mensagem é exatamente o quê? Que esta besta era aquele sistema político religioso. A mensagem é esta. Então, 66 hoje não é que a gente deve pegar os possíveis candidatos anticristo e ver se o número dele dá 666. Não é isso. Nós, a igreja, quando começar de fato a tribulação e o anticristo se manifestar, né, ou seja, este cenário que eu falei agora há pouco estiver preparado, a igreja vai reconhecer exatamente quem é o anticristo. Sem precisar ficar calculando 666, exatamente porque ele vai personificar essa cultura liberal, essa cultura falsa, essa cultura opressora, e ele vai diretamente vir contra a igreja. Nós vamos saber. E quando isso acontecer, pode ter certeza, muito em breve Jesus já estará voltando para buscar os seus, tá? Então, 666, exatamente, ele representa essa segunda besta que faz menção à primeira besta. É um sistema político, militar, econômico e religioso que prepara o cenário para que a segunda besta venha, que é o anticristo, e este sim, a gente vai ver mais detalhes dele um pouquinho mais para frente, vai liderar esse processo final de perseguição contra a igreja e contra os santos, né? E o próprio Jesus fala, se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então você fica imaginando o que é que vai ser essa perseguição em relação à igreja. A gente vê ali que ele faz sinais e maravilhas. Gente, é a operação do erro. O próprio Paulo diz que Satanás ele se transforma com anjo de luz. O próprio Paulo, em outros textos, a gente vê o diabo fazendo sinais e maravilhas para enganar todas as pessoas, né? Que a arma do diabo é exatamente a mentira, né? E assim como desde os dias de Jesus, e Deus tem marcado o seu povo, o diabo também tem marcado os seus com a marca da besta, que é esta aceitação natural de uma cultura mundana, liberal e altamente oposta a Deus. Então, quando a Bíblia fala de mão direita ou fala de testa, está falando de atitude e pensamentos. Atitude e pensamentos moldados não pela palavra de Deus, mas pelo sistema, pela cultura e pela sedução da besta. Tá legal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, gente, porque eu já terminei o assunto, tá?
Claro, lembrando que o número 6, né? O número 7 é perfeição, o número 6 é quase perfeição, exatamente porque o diabo ele copia o que Deus faz e ele quase imita, mas ele não pode imitar, e ele é imperfeito, obviamente. Então, o 6 é número de homem, S666 é a personificação do ideal humano longe de Deus, que é uma cultura, gente, que vem lá de trás, né? Se lembrar um pouquinho da Torre de Babel, eles queriam construir a torre para que o seu nome fosse grande. Então esse espírito do anticristo está presente desde antes da criação do homem e da mulher, tá? Porque é a própria figura aí do dragão que foi expulso dos céus. Tá legal, gente? É isso aí. Nós já passamos até mais tempo do que eu imaginei. Nós encerramos aqui o capítulo 13 e semana que vem, quinta-feira, nós vamos entrar no capítulo 14, tá? Revejam esse vídeo mais tarde, vai estar aqui no meu IGTV. Eu vou passar, esse final de semana eu jogo lá no meu canal do YouTube, então dá uma procurada lá, Daniel De Luca. Procure lá, que tem todos os vídeos da série do Apocalipse. E é interessante você revê-los, né, para que você possa pegar toda a linha. Se você não viu, perdeu algum, só rever lá. E ajude a espalhar esses vídeos aí para aquelas pessoas que querem aprender um pouquinho mais sobre o assunto, tá? Passei batido algumas coisas aqui um pouco menos importantes, não que nada seja menos importante, mas eu quero, meu intuito nessa série de vídeos é tipo, passar uma linha geral, né? Exatamente não entrar em todas as nuances, porque daí a gente se perde nos detalhes e deixa de lado aquilo que é o principal da mensagem. E esse capítulo é muito, muito interessante, porque ele fala de como o dragão ele age, né, através de um sistema político, sistema cultural, religioso, e finalmente ele vai agir através do anticristo. Hoje, o espírito do anticristo já está em ação na figura de uma falsa religião que seduz as pessoas, mas as desencaminha e leva para o inferno, mas finalmente vai chegar o momento onde o anticristo ele vai se manifestar mesmo, para valer. E aí, meus irmãos, o bicho vai pegar. E a minha pergunta que eu quero deixar para você pensar aí é se você está preparado. Você está preparado para se o anticristo se manifestasse semana que vem? Está preparado para este nível de perseguição? Sua igreja tem te preparado? Sua fé, suas leituras, seu devocional, tem te preparado? Onde estão os teus valores? Nesse mundo aqui? Ou os teus valores estão guardados em Jesus, né? No verdadeiro tesouro lá nos céus, onde o ladrão não pode chegar. Onde é que está o tesouro? Porque onde estiver o teu tesouro, vai estar também o teu coração. Então, assim, é um capítulo bem fundamental. Reveja esse vídeo depois e a gente, se você tiver alguma outra dúvida, mande aqui no direct, né? Quero agradecer a presença de todos, né? E dizendo que a nossa dinâmica mudou um pouquinho e nós vamos continuar na próxima semana. Vou fazer um vídeo por semana, tenho preparado mais materiais, quero falar sobre salvação, crente perde salvação ou não perde, como é que funciona. Quero fazer uma live também sobre a questão entre as coisas aleatórias da vida e a soberania de Deus, como é que isso acontece, como não é, e alguns outros assuntos que a gente vai jogar um pouquinho mais para frente, tá legal? Tem muita coisa boa, não tenho pressa nenhuma, e de terminar nessa série do Apocalipse nem nos outros vídeos, né? Que é bom a gente aprender sempre. Você deve se reinventar todos os dias, né? Você deve dar à luz a um novo eu todos os dias e sempre que possível. E a arma para isso é informação, é conhecimento. Oséias fala isso, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E eu quero fazer um vídeo até bem interessante sobre por que você não deve ser resiliente, né? É uma pregação que eu já ouvi muito em muita igreja e é muito errada. Pior conselho que você deve dar para alguém é seja resiliente, né? Então, mas a gente vai falar sobre isso em momento oportuno. E esse momento oportuno não é hoje. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença de todos. Uma boa noite a todos, bom final de semana. Se cuidem, fiquem com Deus. Precisar de alguma coisa, né? Aparece lá na farmácia também. Mas veja esse vídeo mais tarde, vai ficar aqui no IGTV e veja também nos meus lá no canal no YouTube, tá legal? Vou encerrar por aqui. Beijo no coração. Semana que vem, quinta-feira,
nós vamos entrar no capítulo 14 e vai dar mais detalhes aí daqui para frente sobre a besta, o falso profeta e tudo que vai acontecer por aí. Tem muita coisa para acontecer ainda. Forte abraço, Deus abençoe a todos e tchau, tchau.